Bom dia, Maria. Bom dia, Lohana. Bom dia, você, nosso querido ouvinte que está nos acompanhando hoje, dia 15 de novembro, dia de novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro. Nós estamos aqui hoje com um convidado mais que especial para falar conosco sobre as nossas perdas, o Padre Domingos Sávio, ele que é pároco aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Apucarana. Ele que tem mestrado em psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Bom dia, padre. Bom dia a todos que nos ouvem, que participam conosco desse programa hoje, que é dia da novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro. Padre, hoje o nosso tema desse nosso terceiro domingo é sobre as perdas. E entre tantas perdas, uma delas é o luto. Fala um pouquinho para nós, padre, o que é o luto? Bem, o luto, como você já mais ou menos citou aí, o luto é sempre ligado a alguma perda. E a perda são tantas que nós sofremos em nossa vida. Nós normalmente usamos a palavra luto para dizer de alguma coisa que é perdida para sempre, alguma coisa que passa e não se recupera mais, né? Normalmente. E normalmente, assim, mais comum ainda, nós usamos sempre para nos referir a alguma morte, a morte de alguém próximo, a morte de um familiar e assim por diante. O luto sempre é envolvido num grande sofrimento, né? Sofrimento que a pessoa desfalece, né? E normalmente demora tempo para recuperar. Então, assim, em poucas palavras, poderíamos dizer que o luto é um estado de sofrimento intenso pela perda irreparável de um ente querido, ou às vezes não são de pessoas, mas situações assim que modificam para sempre a vida da pessoa. Ele então, ele não é diferente do sofrimento. Ele é um estado de sofrimento. Ele é um estado de sofrimento. A gente, assim, quase que tende, embora não seja clássica essa divisão, mas a gente tende a dizer, normalmente, do luto, um pouco mais tendencialmente ligado àquelas situações que não voltam mais, né? Então, aqui, normalmente, por isso que a gente fala mais de luto ligado à morte, à perda de alguém, porque não volta mais, são situações que não voltam mais, que não tem como retroagir, não tem como consertar, não tem como recuperar. É uma perda para sempre, né? Que separa, é um divisor, né? Um divisor entre um antes e um depois, por aquela perda que se sofreu. Então, isso é um pouco mais objetivo, mas quando se trata, por exemplo, do sentimento interno, ele é sempre um estado de grande sofrimento. Às vezes mais, às vezes menos, mas normalmente é um estado de grande sofrimento. Então, nesse sentido, a gente não distingue muito, né? A gente fala mais o luto ligado à perda irreparável, né? Não sanável, que não se pode voltar atrás, não se pode corrigir, é uma perda para sempre. Então, aqui a palavra luto normalmente se liga mais a essa condição. Em outros sofrimentos, a gente fala mais comumente, por exemplo, a respeito de uma doença, a respeito, por exemplo, da perda de emprego, e assim por diante. São perdas, às vezes maiores, às vezes menores, mas também é sempre acompanhada de sofrimento, de um estado de sofrimento que também pode ser de uma intensidade variada. Então, o luto, ele não é apenas quando está ligado a uma morte. É Não, isso? não nesse sentido de fato, porque é sempre um luto. Quer dizer, o luto é uma forma para dizer, se a gente olhar um pouquinho para o que processa dentro da pessoa, no seu interior, a gente poderia trocar a palavra o pelo a, né? Quer dizer, o luto é uma luta, vai ser sempre um estado de luta. Por isso também que quando a gente fala desse sofrimento por perdas, a gente fala também de um processo, né? Eu falava de um estado de sofrimento, mas esse estado de sofrimento se dá sempre num processo, não é uma coisa de um dia, de uma emoção, de um sentimento, né?
mas ele é um processo, às vezes mais breve, às vezes mais longo, também variado. Então, nesse sentido, sim, o luto, ele é uma luta, é um estado de luta de reequilibração, né? Porque quando se dá uma perda, o que ela causa é um desequilíbrio, especialmente quando se trata de luto, que é um caso da morte, é um estado mesmo que até as pessoas às vezes utilizam a palavra, tirou o chão dos meus pés, né? Então, normalmente é um estado de desequilíbrio, dependendo da relação, dependendo da proximidade, dependendo da situação da pessoa, você tem vários fatores que podem influenciar nessa intensidade de sofrimento. Mas ele é sempre um estado de sofrimento que se dá num processo, né? Num processo. Então, pensando nesse sentido de um processo, que nós falamos, então, de uma luta. É uma luta de reequilibração que se dá no tempo. Padre, e as pessoas, elas reagem de formas diferentes ao luto. E por que que elas reagem assim? Isso, então aqui tem vários fatores que a gente chama assim. Tem vários fatores que são externos e vários fatores que são internos, né? Então, os fatores externos, uma das coisas fundamentais que influenciam é o significado que aquilo tinha. A gente diz aquilo, mas, ou aquela pessoa, isto é, o objeto perdido, né? Então, depende muito do significado que tinha. Então, por exemplo, uma coisa é a morte de um primo, talvez de um amigo mais distante, de um conhecido. Outra coisa é a perda do pai, da mãe, né? Ou a perda de um filho. Então, esses são as condições externas que a gente chama assim, né? Quer dizer, depende da relação, normalmente, que aquela pessoa tinha com o ente ou com a coisa perdida. A gente pode dizer, por exemplo, uma pessoa ávida ao dinheiro, né? Por exemplo, e tem casos que a pessoa depois, por uma razão ou outra, acaba perdendo tudo, e nós sabemos, por exemplo, de vários casos, inclusive de suicídio por causa disso. Quer dizer, é o falimento, isto é, a não recuperação, a não reequilibração depois de uma perda. Depois tem os fatores internos, né, que também estão ligados, por exemplo, àquilo que eu falava da relação. Isto é, depende da saúde, depende da proximidade que tinha, depende, por exemplo, a questão financeira, de quanto tem essa dependência, né? Então, assim, depende de como a pessoa processa as suas frustrações, né? Essas próprias perdas, como que a pessoa desenvolveu isso na sua vida, como ela lidou com isso, especialmente no passado, as experiências, né? Porque cada um de nós fazemos parte, assim, nós somos, né, uma história, nós somos a nossa história contada. Então, nesse sentido, depende, a gente fala assim, de fatores externos, né, e de fatores internos. A importância objetiva que aquela perda tem, e, de outro lado, a importância subjetiva que aquela perda tem para nós. E depois aí vários desses condicionantes, como eu citei alguns, que vai variar de pessoa a pessoa, né? Uma pessoa lida com um desespero maior, outras com um equilíbrio maior, com uma serenidade maior, outras, por exemplo, processam uma depressão, outros conseguem erguer a cabeça e tocar a vida. Então, isso varia muito, mas são essas condições, tanto algumas externas, né, quanto outras internas que a pessoa, o modo como a pessoa processa ou aprendeu a processar essa perda da sua vida. Então é por isso que existem pessoas que parecem sucumbir na tristeza e outras que parecem ser o contrário, que não faz muito, não demonstram muito seus sentimentos com o luto, com uma perda. Isso, exatamente. Depende, a gente vê assim no dia a dia, é bastante comum a gente notar, né? Porque assim, mais ou menos, as mortes vão acontecendo e principalmente as famílias que a gente conhece, a gente pode ir notando essas diferenças, né? Como é que as pessoas lidam. Então, tem situações, por exemplo,
Estou me lembrando aqui de um caso, né, que depois de 2 anos, ainda a mãe guardava todo o guarda-roupa, né, toda a mobília, por exemplo, do quarto, né, do filho que foi assassinado, né? Então, assim, aqui de novo a gente volta àquela história do processo, né, como a pessoa está processando isso. Então, praticamente, nós temos de um lado pessoas que vão, assim, mais ou menos num pensamento de que, olha, parece que eu quero ir junto, né? Parece que eu também quero morrer. Aliás, tem uma frase muito interessante que a gente vê constantemente, a gente ouve constantemente, que é: ele acabou com a minha vida, ela acabou com a minha vida. Isso é, a morte de alguém acabou com a minha vida, ou acabou com a vida da nossa família. A gente escuta sempre. E é claro que para quem está de fora, veja, não podemos concordar objetivamente, porque não acabou, quer dizer, acabou a vida de quem foi, mas a nossa continua. E literalmente há pessoas que agem de determinado modo nesse luto que demora muito, né? Ou cria uma dificuldade muito grande para de novo reequilibrar a sua vida. E depois tem outros que a gente vê que em poucos meses, às vezes, de fato, 2, 3 meses, já está novamente tocando a vida, trabalhando, vivendo, né? Em condições ainda não muito seguras, mas normalmente ela começa a tocar a sua vida. Então, de novo, veja, ela vai variar. Aqui estão muito mais as condições internas, né? Isto é, como a capacidade que a pessoa tem, né? A gente fala até assim de um olhar estrutural, né? Todos os recursos que a pessoa tem interiormente para lidar com essa questão da perda. E depois, óbvio, né? Quanto foi essa perda? Por exemplo, uma coisa é falar de perda de emprego. Então, é sempre um abalo a perda de emprego. Mas é alguma coisa que é recuperável. Então, como é que a pessoa imposta isso? Outra coisa, de fato, é a perda por morte, né? Então, não tem como recuperar, não tem como voltar atrás. Então, todos aqueles fatores que a gente citou anteriormente, eles entram aqui de novo, né? Eles entram aqui de novo. Mas aqui ainda está um pouco mais ligado aos fatores internos, né? Isto é, a capacidade que a pessoa tem interiormente de processar nessa recuperação e essa reequilibração da sua vida e de si próprio. Algumas pessoas, então, precisam de ajuda, já que a maior parte é a capacidade interna. Então, algumas precisam de ajuda para poder se reerguer, para poder começar novamente, né? Isso é muito comum, isso. Aliás, uma coisa muito importante aqui é que a gente já observar, por exemplo, o velório, né? O velório, por exemplo, no caso da perda de morte. Quer dizer, para que existe o velório? Né? É uma pergunta que a gente quase não faz, né? Mas, assim, o velório está pouco em vista do morto, do falecido ou da falecida. O velório está em vista principalmente da família, né? Aquele momento, quer dizer, os vizinhos, os amigos, os parentes se reúnem justamente para dar suporte para a família e aquelas pessoas tocadas mais proximamente, no caso de uma viúva, de um viúvo, de uma mãe, de um pai, né? Então, começa aqui esse sentido já de dar apoio, de dar suporte. E isso é necessário porque é sempre uma perda grande, como o caso do luto, né? O caso de morte, isto é, aqueles casos que não tem como corrigir e como voltar atrás, ele é sempre necessário uma ajuda, um apoio. E isso, veja, que naturalmente, isto é um aspecto cultural. Praticamente, nós fazemos isso de um modo voluntário, simples, sem questionar, né? Mas o fato, por exemplo, do velório, agora, por exemplo, as nossas paróquias, não sei se todas, mas muitas das nossas paróquias, tem aquela chamada, a gente chama de setena, né? Porque são 7 noites, né? 7 dias, enfim, que a comunidade local é convidada a rezar com a família do falecido. Tudo isso é apoio, né? Tudo isso é apoio. Então, culturalmente, os familiares, os parentes já vão dando esse apoio.
E depois, aqui a igreja também, de algum modo, é sempre esse apoio, ela significa esse apoio e pode dar um pouco mais efetivo ou menos, mas ela acaba dando, porque depende também da condição de fé da pessoa, né? E outros casos, assim, a gente diz de outros casos de desequilíbrio, né, ou de luto, assim, mais intenso, como eu dizia, alguns casos que a gente acaba encontrando, de lutos que passam aí de anos, né? Então, assim, aí já tem um outro problema. Quer dizer, a pessoa, com o tempo, como a gente falava de processo, esse processo, ele comporta, não tem um tempo definido, mas mais ou menos a gente prevê quanto é que pode durar, isto é, quanto tempo, em geral, uma pessoa demora para suplantar o luto, isto é, para retomar a sua vida, suas atividades. Quando isso não é feito, aí normalmente é a questão da necessidade de uma ajuda mais especializada. Isto é, os parentes fizeram a sua parte, os familiares fizeram a sua parte, a igreja fez a sua parte, mas mesmo assim, às vezes a pessoa não consegue. Então, nesses casos, é bom quem está por perto verificar se isso se estende demais, não é bom para a pessoa, porque vai haver um desgaste ainda maior quando ela sozinha não consegue dar os passos necessários. Então, aí é normalmente aconselhável a ajuda de um profissional. Padre, então existe uma forma correta de se viver o luto? É difícil dizer, né? Sim, se tem uma forma correta, quer dizer, o certo e o errado. Talvez não dê para falar assim. O ideal é a gente falar que tem um modo mais saudável e menos saudável, né? Um modo onde a pessoa, de fato, dá passos em direção ao seu novo equilíbrio, que vai ser necessário, e quando a pessoa se desgasta ou se debate demais nesse processo, né? Então, aqui não se fala tanto em certo ou errado. É claro que aquilo que é mais saudável, normalmente, é mais certo, né, para dizer. E aquilo que é menos, que ajuda menos a pessoa a fazer um processo adequado, é mais errado. Mas não se trata aqui de um erro no sentido de ter culpa, de ter acertado ou não, porque sempre depende das condições interiores, né, aqueles recursos que a gente falava, que a pessoa precisa angariar dentro de si para enfrentar aquela situação. Então fala para nós um pouquinho mais quais seriam esses pontos mais certos e os negativos para se viver o luto. Veja, então aqui uma das coisas fundamentais, porque quando se trata da situação interior, é aquilo que a gente fala, cada um é um, né? Uhum. E eu sou, cada um de nós é muito da nossa história. Então, assim, por isso que são as diferenças individuais, né? Cada um tem o seu jeito, tem o seu pensamento. Então, aqui, não dá para dizer, assim, que vai depender, sim, do processo, mas cada um é um e ponto, isto é, não dá para fazer nenhum tipo de julgamento, né? Então, o que dá para ajudar um pouco mais, o que favorece um pouco mais, é esse olhar objetivo. Então, aquilo que eu citava, por exemplo, a respeito do desemprego, né? Desemprego, por exemplo, há pessoas que perdem bens, né? Bens, dinheiro, e assim por diante. Então, aqui é o olhar que a pessoa lança sobre essa perda, que lá no início eu chamei de significado. Então, se a pessoa, às vezes a pessoa põe um valor excessivo, aquilo que não tinha. Ou é diferente, por exemplo, uma pessoa que sucumbe por um desemprego, por exemplo, uma pessoa que se desequilibra, mesmo do ponto de vista psicológico, por causa de um emprego, e aquele, por exemplo, que fez a mesma coisa, o que aconteceu a mesma coisa por causa da morte da mãe ou do pai, por exemplo. Então, objetivamente, há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. O sofrimento, então, ele pode ser parecido, mas depende muito desse olhar que a pessoa lança, né, sobre o fato ocorrido. Então, de novo, aqui depende muito, depende da saúde da pessoa, depende da história, isto é, como ela, especialmente aqueles aspectos da infância são muito importantes, né? Por exemplo, como que ela lidou com as perdas.
Aliás, é interessante falar disso, né? Porque as perdas, se a gente notar bem a nossa vida, ela é uma constante perda. Isto é, do início da vida ao fim. Não só de perdas, de ganhos também, né? De ganhos também. Então, a gente vai ganhando umas coisas, né? Acrescentando elementos, mas nós vamos também perdendo coisas. Então, a gente fala sempre aquela ideia, né? Por exemplo, cada um tem uma criança dentro de si. Tá, mas cadê a criança? Ela está dentro, mas está onde? Quer dizer, ela foi perdida. Eu não posso mais hoje me portar ou me identificar como a criança de 5, 6 anos. Tá bom que ela está aqui de algum modo, mas ela não está ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente olhar, a gente perde muita coisa, vai perdendo umas para adquirir outras, né? Então, essa história, ela também influencia muito. Por exemplo, aqueles casos de pais agressivos, por exemplo, né? Que a gente lembra que é muito comum, de desavenças familiares, de ameaças, onde, por exemplo, teve pouco afeto ambiente, que não teve muita relação estreita dos pais com os filhos, e assim por diante, são algumas, né? Depois, se a pessoa está doente ou não, né? Por exemplo, no caso do luto, se foi um acidente, por exemplo, de carro, né? Ou se a pessoa estava acamada, tem casos aí de 2, 3, 5 anos que a pessoa estava acamada. Quer dizer, para fazer essa diferenciação, que o impacto não é o mesmo, né? Não é o mesmo, né? Então, esses fatores influenciam muito. É muito relativo, mas depois vai sempre impactar de um modo diferenciado a partir daquilo que a pessoa própria está, né? Ou como estrutura ou como capacidade de enfrentamento. Padre, no mês passado, no mês de outubro, nós falamos sobre a criança que existe dentro de cada um de nós. Foi justo esse o nosso tema. E hoje o senhor coloca aqui para nós, né, sobre que a criança que nós temos dentro de nós, que o que nós vivemos no nosso passado, pode também influenciar nas nossas atitudes e como nós reagimos às nossas perdas hoje. E como, então, não permitir que isso aconteça? Bom, aqui, normalmente, nesses casos, em primeiro lugar, é uma coisa que não depende muito de nós. Então, assim, se nós olharmos aquilo que sempre cria alguma dificuldade para a gente lidar com isso, que é o problema da culpa, né? Da culpa, ou nós falamos do âmbito eclesial, religioso, por exemplo, do pecado, né? Então, assim, tem muita gente adulto já, né? De uns bons anos ou de algumas décadas, que ainda vivem influenciados por aquela criança. Isto é, aquela criança que aparentemente está adormecida, ela não está adormecida, ela está escondida, né? Então, ela está escondida, mas ela está, de fato, influenciando. É comum a gente fala assim, às vezes a gente ouve expressões, por exemplo, como o João, que tem lá os seus 30 anos, é um molecão, né? É um molecão. Então, a gente fala assim, depende. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de crescimento, né? De fazendo essa passagem de um modo mais positivo, e outras que têm menos capacidade. Isso normalmente está ligado àquilo que a gente chama de maturidade. Maturidade não só no sentido do adulto, mas maturidade no sentido daquelas aquisições que foram possíveis ou não, né, na sua infância, principalmente na sua infância, porque depois isso vai ser mais ou menos elaborado de acordo com aquelas passagens ou de acordo com aquelas não passagens que foram feitas ou que não foram feitas, então, no período, especialmente da infância. Então, veja que aqui, o primeiro ponto é esse. Então, o primeiro ponto seria olhar para o passado, mas não olhar para esse passado com juízo. O primeiro ponto que seria isso. Aliás, é aquilo que, por exemplo, a gente fala do auto-perdão, né? Do auto-perdão. E muitas vezes também, por exemplo, no aspecto religioso,
Muita gente faz uma confusão bem grande, né, a respeito de quando Jesus fala de odiar a própria vida, de não ter apego à própria vida. E muita gente acaba entendendo isso que é para não gostar de si mesmo, né? Para não gostar de si mesmo. O que é justamente o contrário, né? Justamente o contrário. Então, o primeiro olhar é esse para o passado, mas olhar para o passado de um modo amoroso, né? De um modo compassivo, de um modo misericordioso, porque ninguém tem receita de viver, né? Não tem receita. E se a gente pensa, por exemplo, na infância, nossos pais não tinham receita para lidar com a gente, né? Eles fizeram o que acharam melhor, como também os pais de hoje continuam fazendo aquilo que acham melhor, né? Então, esse é um ponto. Esse olhar para o passado que é necessário, mas é necessário fazê-lo de um modo mais ou menos adequado. Então, aqui tem o mais e tem o menos. Depois, depende muito, e aqui sim, depende muito de como a gente olha para frente. Isto é, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 30, se eu tenho 60 anos, vai sempre estar implicado um olhar adiante. E eu gosto sempre de lembrar que nós não somos movidos nem pelo passado e nem pelo presente, né? A nossa vida não é movida pelo olhar de ontem e nem pelo olhar de hoje. Nossa vida, ela na verdade, ela é muito mais pautada pelo olhar de amanhã, ou do amanhã. Então, aí sim, né? Aí sim, isso muda muito. Porque eu posso ter tido um passado terrível, mas eu posso, então, ter talvez não aquilo que eu gostaria como ideal, mas eu posso sim fazer uns passos de melhoria na minha vida. Aliás, falávamos há poucos dias da santidade, né? Ou às vezes, por exemplo, no âmbito cristão, se fala da conversão. É justamente isso, isto é, o meu hoje, o meu ontem não pode absolutamente condicionar o meu amanhã. Eu posso fazer, e não só posso fazer, eu devo fazer alguns passos para melhorar a mim mesmo e, melhorando a mim mesmo, também alcançar a outros que vivem comigo e ao meu redor. Padre, nós já estamos com o tempo, já finalizando aqui o nosso tempo, e eu gostaria que o senhor deixasse para nós as suas considerações finais. O senhor tem mais alguma coisa para estar colocando para nós? Então, primeiro agradecer essa oportunidade também que vocês estão dando, né, aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Desterro FM. É sempre uma ocasião importante. Eu gostaria aqui de falar da importância de pensar nas mortes, né? A gente fala assim de perda, de luto, mas assim, eu gosto de lembrar das mortes. Por que eu falo assim as mortes? Porque, veja, esse processo, né, é um processo, o processo da vida, o processo de crescimento e desenvolvimento, ele é um processo, na verdade, é um jogo de vida e de morte, né? De vida e de morte, onde se ganham várias coisas, se acrescenta várias coisas, e belas na vida, como também pode ser o contrário, e perdemos outras. Então, veja que quando também aqui no aspecto da fé, Jesus fala da cruz, fala do sacrifício, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, ele vem justamente lembrar isso. A nossa vida é assim. Então, pensar nas perdas da vida, nas decepções, nas frustrações, né? Naquilo que não dá certo, naquilo que eu não consegui, naquilo que eu perdi, que não foi como eu queria, ele tem sempre um aspecto positivo de pautar a vida, de fazer novas escolhas, de reelaborar a nossa condição de vida, a nossa condição interior, mas também exterior. Então, ela não é uma desgraça, né? Eu gosto de dizer assim, ela é também, ou pode ser para quem quiser, momentos de graça, momentos de kairós de Deus. Então, assim, eu diria que não perca a oportunidade de pensar nas suas perdas, nos seus sofrimentos, nos seus lutos, e as perdas são muitas, não só por morte, né? Pensar nelas como ocasião de crescer, ocasião de aprender, né? Aprender. Aí sim, aquilo que parecia perda vai parecer
ou vai ser, de fato, condições de crescimento e de ganho, e não de perda. Padre, muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Que Deus abençoe o senhor. Nós possamos nos ver em breve, viu? Deus abençoe. Obrigado também a vocês e a todos aqueles que nos acompanharam, então, nesse momento, através da Rádio Desterro FM. Um abraço a todos. Você que está conosco, nos acompanhando neste momento, nós tivemos a participação do Padre Domingos Sávio, aqui de Apucarana, e continue conosco, ligue para os nossos telefones da família Desterro Vitoriosa, venha você também fazer parte dessa grande família que evangeliza, porque se tudo isso está acontecendo hoje, aqui, nesse domingo, é porque nós temos você que faz parte da família Desterro Vitoriosa, você que deu um passo na sua fé. Então, se você ainda não faz parte, venha você também fazer da sua doação uma oração. E nesses telefones da família Desterro Vitoriosa, você também pode estar enviando o seu nome para nós colocarmos em oração pela sua perda. Os nomes de quem já ligou para nós, quem já deixou aqui para nós, os nomes já estão passando no visor do seu aparelho nesse momento. Se você ainda não enviou, corre que ainda dá tempo. Deus abençoe você. Continue conosco na nossa programação. Tchau, tchau.